Boa noite, queridos, amados irmãos, todos os que estão conectados aqui, no só espírito, no só pensamento. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria muito grande podermos, Deus permitir que essa tecnologia nos conceda a oportunidade de congregar, né? E aí fica muito mais verdadeiro o fato de que nós não precisamos estar perto uns dos outros para estarmos irmanados no mesmo espírito. Isso tem acontecido todas as vezes que nós nos reunimos, temos orado, temos nos alegrado, temos recebido a palavra, temos fortalecido a nossa fé, tem sido uma experiência maravilhosa para todos nós. Sempre que nós terminamos as nossas reuniões, a nossa palavra, esse canal é feito só para isso mesmo, não é? Então, sempre os irmãos enviam mensagens, assim, se sentindo fortalecidos, agradecidos profundamente por ter recebido aquele dia, aquela instrução, aquele alívio como um bálsamo que chega até as nossas casas, porque é isso mesmo que é a palavra de Deus em nossos corações, um bálsamo, como se fosse assim uma brisa no deserto, não é? Assim, de repente a gente está andando ali no calor do dia e surge um jardim cheio de flores, é assim a palavra em nosso coração. Eu vou fazer uma leitura aqui, que está no livro de Isaías, uma leitura breve, para que a gente possa ouvir a palavra do nosso irmão. Capítulo 35, do livro de Isaías, do profeta Isaías. Como os irmãos sabem, o profeta Isaías foi o profeta que viveu servindo no meio de Israel, do povo Israel, e que são essas tribos, né, esses irmãos que se espalharam antes do reino de Judá e que não se sabe notícia deles e que nós, como povo que hoje tem vínculo com essas escrituras, se coloca diante de Deus como esse povo espalhado que Jesus, pela misericórdia de Deus, veio recolher, resgatar. Nós somos esse Israel bíblico, como nós temos denominado. Então, este profeta, ele viveu nessa época, no meio desse povo, e hoje essa palavra chega ao nosso coração. Neste momento, nós estamos também recolhidos agora, não é? Para pensarmos, refletirmos quão grande é este Deus, quão misericordioso Ele é, nos concedendo tantas oportunidades. Diz o seguinte: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém, só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Eu não vou desenvolver o texto, né? Nós hoje temos o nosso pastor para nos conceder a palavra, mas esse texto, esse capítulo 35, ele retrata bem o que o Senhor quer nos dizer aqui, que de uma terra seca, não é? De um povo também sem compreensão das coisas, que Deus vem trazendo
e instruindo até aqui, e de uma terra que parece que não tem assim saída, né? Não tem remédio. Deus criará uma terra boa para se viver, né? Uma terra maravilhosa para que nós tenhamos a nossa experiência, que é esta nossa própria terra aqui, o planeta Terra, esse lugar de habitação das almas, esse grupo de almas que somos nós, todas essas pessoas que estão no mundo e que têm comunhão com Deus, permanecerão nesta terra, tendo uma vida, a imagem que o profeta aqui, o Espírito pelo profeta Isaías traz, é maravilhosa, não é? É uma terra onde se verá a glória de Deus, o esplendor de Deus. Nós não temos nem ideia o que é essa glória de Deus, nem o que é esse esplendor de Deus. Mas nós pensamos que é um lugar onde nós teremos paz, felicidade, alegria, onde os homens, com as mentes em comunhão com Deus, farão coisas maravilhosas, desenvolver uma civilização que nós não temos nem ideia como será, de tão boa que será. Porque se os homens ainda sem comunhão plena com Deus fazem coisas boas como é o que nós estamos vendo aí, desenvolvendo a ciência, a tecnologia, para que nós possamos ter uma vida de conforto, distribuir os bens, fazem essas coisas boas, quanto mais com comunhão com Deus, não é? Obedecendo, vamos dizer assim, as leis que o Criador fez para que nós possamos viver por elas, as leis naturais da criação. Como será bom o dia que os homens compreenderem todas essas maravilhas, todas estas coisas, como será bom, não haverá mais injustiça, é isso que ele quer dizer, a glória do Senhor estará no mundo, porque não haverá mais injustiça, as pessoas não viverão mais pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios pensamentos, não, as riquezas serão distribuídas, porque tem bens para todas as pessoas, não é? Então, é tão maravilhoso, e ele diz que quando chega esse tempo, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, não é? Os coxos saltarão como cervos, a língua dos mudos cantará, porque águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Né? A água é a palavra de Deus, é a luz de Deus, é a verdade de Deus, arrebentarão de todos os lados e as pessoas entenderão, compreenderão o que está acontecendo. O povo de Deus, que está ainda meio, não é assim, sem entendimento, mas tem no coração vínculo com esse Deus, vai compreender. Nós cremos. E por isso nós temos que ter bastante coração manso para compreender a palavra e pedir a Deus que nos instrua, porque, de fato, o que ele está dizendo aqui é que haverá um mundo novo, uma civilização nova, esse reino chamado Reino dos Céus, que nós tanto desejamos e pelo qual tanto esperamos e trabalhamos, porque nós somos servos deste Deus Altíssimo. Nós cremos. Então, nós temos que nos alegrar, né? Nos alegrar porque Deus tem nos trazido esperança de que estas coisas em breve acontecerão. Nós acreditamos firmemente, por isso nós estamos aqui buscando o que a tecnologia nos dá de possibilidades para não nos perdermos uns dos outros, para que nós possamos refletir profundamente sobre as coisas, nos alegrar com a palavra, não é mesmo? Cada um em suas casas, enxergar isso como uma misericórdia de Deus para nós, porque Ele nos ama, ainda que estejamos com algumas dificuldades, muitas dificuldades, alguns, outros menos, mas sempre dificuldades, ainda que adoeçamos, nós temos que ter a certeza de que Deus conduz as nossas vidas e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que estão no caminho do Senhor. Nós cremos que estamos, nós cremos. Nós nos alegramos com cada palavra que chega para nós, nos alegramos com cada oportunidade de ouvir essa palavra, nos alegramos, é uma festa que o nosso coração sente, não é? Então, que o Senhor nos conceda entendimento, abra o nosso coração para ouvir a palavra do nosso irmão e que o nosso coração seja grato por todas as coisas, né? Mesmo que nos entristeçamos com algumas situações, que nós agradeçamos a Deus por elas, porque estamos na vida para o nosso aprendizado e aperfeiçoamento da nossa alma. Amém. Parece que toda a palavra está sendo direcionada para que entendamos que o reino de Deus está cada dia mais próximo, mais perto. E alguns irmãos ainda sustentavam a ideia de que se passaria 10, 20, 30 anos para que o reino pudesse chegar. Sim. E esses eventos que estão acontecendo agora,
eles são importantes. Todos os acontecimentos provocados por esta pandemia têm como finalidade despertar a nós para as realidades que nós insistíamos em não ver, apesar das pregações, apesar dos estudos que vínhamos fazendo. Mas o espírito do mundo é tão poderoso que ele ilude a mente de todos nós. É um espírito muito perigoso. E, com certeza, nós estamos há alguns anos apenas da chegada do reino. E entre esse tempo que nós vivemos e o tempo do reino, ainda teremos que passar por muitas provas, por muitas lutas. Teremos que aprender a lidar com as dificuldades, com o sofrimento, com esse desmonte que Deus está fazendo. Né? Parece que Ele quer desmontar as nossas certezas para que a gente possa receber o reino, as nossas responsabilidades com alegria. Deixemos de nos preocupar em excesso com as coisas da nossa vida pessoal, familiar, para nos ocuparmos mesmo com as coisas desse reino novo, desse reinado que vai chegar e que não vai passar mais. Então, parece que a palavra, quase que a gente comenta, tem a ver com o reino que está pertinho de chegar. Então, que Deus nos ajude, nos conceda que possamos ter a coragem, a firmeza de avançar, de não nos prender de maneira nenhuma pelas armadilhas, pelas ilusões que o mundo ainda tenta oferecer. Deus nos ajude, a todos nós, as nossas famílias, os nossos amados, os pastores, os líderes, né, da comunidade, que Deus possa envolvê-los nesse amor dele, sua misericórdia, esse espírito abençoado que Ele nos concede nesses dias trabalhosos, para a gente poder servir ao Deus de Israel. Não há um outro caminho. Nós queríamos fazer aqui uma leitura, queremos abordar alguns assuntos. Eu queria pedir que a comunidade pudesse abrir aí a sua escritura, os irmãos. No livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. A palavra, ela é oportuna porque eu penso, a pastora Wanda estava fazendo um comentário sobre o trabalho que vem sendo feito aí em São Luís, né, acerca dos pobres, da distribuição de bens, de máscaras ali para proteger o mínimo o povo da enfermidade, né, que está sobre o mundo. E me ocorreu que esta palavra é oportuna. A partir do versículo 31, capítulo 25, do Evangelho de Mateus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos
lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando foi que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando foi que tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos ou não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Então, a palavra que nos oferece Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, expõe aqui com toda clareza o momento do juízo de Deus. Ele fala da chegada do Filho do Homem, que é o rei sobre todas as coisas, sobre todas as nações. E ele reúne os países, ele reúne todos os homens diante dele para que seja feita a separação, seja feita a definitiva seleção daqueles que vão permanecer, que são as ovelhas, né? E os que vão embora, os que são condenados. São os bodes. Então, ele faz aqui uma colocação importante, porque nós precisamos, mesmo durante esse tempo de doenças, nós precisamos agir, fazer alguma coisa para ajudar os nossos irmãos, ajudar as pessoas que estão precisando de socorro, porque a situação financeira das pessoas que já era uma situação difícil e complicada, ela está muito pior. Nós temos um número muito grande de famílias que vivem do dinheiro que ganha no dia de trabalho. Enquanto nós temos, vamos dizer assim, o conforto e as condições para ficarmos isolados em casa, aguardando aí essa pandemia se desenvolver, tem muitas famílias que não têm nenhum recurso, irmãos. Nós estamos vendo que o socorro do governo, nós já conhecemos os meandros, os detalhes de como é que funciona um sistema político. Ele demora muito para chegar. E o povo precisa de ajuda, de socorro. Com certeza, nós não podemos resolver o problema. O problema só vai ser resolvido com a chegada do rei. Mas nós podemos ajudar. Nós ajudamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 famílias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 famílias. Nós já estamos, com certeza, fazendo um grande trabalho para Deus. E me parece claro aqui. Porque ele diz, olha, eu tinha necessidade, você não fez nada. Ele chama os justos e diz, olha, eu estava com fome, passava por necessidade, vocês foram me ver, me ajudar. Eles perguntaram, mas aonde é, Senhor? Onde é que nós te vimos? Porque eles não tinham visto pessoalmente o Senhor. Ele disse, os pequeninos, os meus irmãos, os necessitados. Então, é necessário que a gente estenda as mãos
para as pessoas, que a gente faça alguma coisa. Não adianta nós ficarmos enfiados dentro de casa, pensando que se nós sairmos ali na rua, o vírus vai nos contaminar, vai pular em nós, coisas dessa natureza. Evidente que nós temos que tomar as medidas recomendadas pelos profissionais aí da área, né, pelos entendidos. Mas a pandemia não pode fazer cessar o nosso trabalho. Ao contrário, ela deve despertar em nós o desejo de ajudar as pessoas. Seja com cestas, com máscaras, com kit de higiene, alguma coisa que nós viemos fazer por esses pequeninos, né? Não adianta a gente falar o nome do Senhor, fazer largas pregações, não adianta a gente estar defendendo os interesses da nossa família, dos nossos irmãos, se a gente não tem uma ação direta, bem fazer junto daqueles que sofrem. A palavra me parece muito clara. Diz aqui que o reino está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque o reino é aqui na terra, é aqui que nós vamos estabelecer a nossa moradia definitiva. Então, sabemos, e Deus está a cada dia nos fazendo entender melhor, que esse é o lugar da nossa habitação. Mas nós precisamos nos mexer, não é, pastor? É importante a gente pensar o seguinte, que como por muito tempo, né, neste tempo aqui da nossa vida, nós fomos assim, nosso pensamento era que essa terra era um lugar temporário, então eu penso que isso ainda é uma coisa que não é muito assim, não há uma certeza muito grande no coração de todos, né? Então, isso precisa ficar cada vez mais claro, por isso que nós temos que desejar o reino. E talvez por isso se tenha medo, talvez por isso se fique, o que será que vai acontecer? Não vai acontecer nada que Deus não queira, e não vai acontecer nada que não seja para o bem, e não vai acontecer nada que não seja para estabelecer esse reino de paz, uma civilização nova. Quem não deseja uma civilização diferente dessa, onde nós podemos nos enxergar como irmãos? Porque é isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês não enxergaram as pessoas como seus irmãos, pois eu estava neles. Então, a gente tem entendido, quando ele diz, citando os Salmos, né, dizendo, vós sois deuses e todos filhos do Altíssimo, ele diz, olha, eu estou no teu irmão. Então, se a gente ignora o nosso irmão, nós estamos ignorando o próprio Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Eu tive necessidades e vocês não foram lá. Porque se nós não temos comunhão com esse Deus, nós não temos sensibilidade para atender ninguém. Nós estamos encerrados no nosso egoísmo, em nossas vidas, cuidando apenas das nossas vidas. E isso é uma coisa muito, muito séria, mas nós temos ouvido essa palavra muito tempo, exatamente nessa direção, que nós precisamos compreender isso, né? que nós temos que sair do nosso egoísmo, né? Da nossa autossuficiência. E o mundo nos encheu de autossuficiência. Eu posso, eu quero, eu tenho. Jesus diz assim, no juízo, né, assim, essa cena que ele disse aqui, que vai acontecer, é exatamente isso. O nosso coração precisa estar devidamente vinculado, em comunhão com Deus, porque se nosso coração estiver em comunhão com Deus, nós estaremos em comunhão com a necessidade uns dos outros, irmãos. E a gente tem dificuldade, de fato, de perceber a necessidade do nosso irmão, às vezes dentro da nossa própria família, nossa própria casa, né? Temos essa dificuldade. Nós temos que reconhecer isso. Jesus, então, diz aqui, eu tive fome, tive sede, eu tive necessidade, eu era estrangeiro, várias situações ele coloca. Era estrangeiro. Quem era o estrangeiro? Era a pessoa que não comungava da mesma fé deles. Eles não eram do povo, né? Então, nós sabemos que muitas nações serão salvas, que não fazem parte desse povo que ele vem conduzindo, mas são nações que serão convertidas a este Deus. Não é? Então, ele diz, olha, estrangeiro, me hospedaste, ele colocaste na tua casa. Então, o que aconteceu com as religiões? As pessoas se separaram por causa de doutrina. Não é? Então, nós somos mal vistos porque nós cremos na encarnação das almas, no renascer sucessivo, somos mal vistos pelos nossos irmãos evangélicos, por outras denominações cristãs, como se nós não fôssemos de Deus, não é verdade? Como se, para eles somos estrangeiros, né? Então, ele diz, estava nu e vestiste-me. Então, se nós não olharmos o nosso irmão
também como um templo do Deus vivo, provavelmente não estamos compreendendo esse Deus. E é isso que Jesus quer dizer aqui. Então, são essas pessoas que ele vai chamar para junto dele. Vai dizer, eu estive ali, vocês reconheceram no irmão um próximo, né? Quer dizer, me viram no teu irmão, vocês me viram. Então, quando a gente estiver brigado com o nosso irmão, indiferente ao nosso irmão, ou seja, estabelecendo uma relação desfavorável, né, vamos dizer assim, de juízo, de muitas coisas que muitas vezes a gente faz, porque todo mundo faz, nós estamos desconsiderando Deus também. É isso que ele está querendo dizer aqui, né, que esse juízo ele será feito dessa maneira, olhando para o nosso coração, a forma como nós nos conduzimos e nos movemos na vida. Se estamos cuidando só das nossas vidas, nós estamos incluídos no lugar dos bodes. Não reconhecemos Deus no nosso irmão, não reconhecemos. Por que ele não coloca outras pessoas? Sabe por quê? Porque as pessoas que estão muito certas das suas qualidades e das suas riquezas não têm necessidade de Deus. Só quem tem necessidade de Deus é quem tem fome, quem tem sede, em todos os sentidos, né? É isso que ele quer dizer. Então, a gente tem que ter olhos de ver, ter entendimento para que a gente possa, nesse momento agora que nós estamos tendo a oportunidade, perceber como é que nós vivemos, né? Como nós vivemos, como é o nosso mover na vida, nosso proceder em todas as situações. Penso que é nesse sentido também que a gente precisa pensar. Pastor Zé Carlos. Boa noite, pastor. Boa noite aos irmãos. As bênçãos do nosso Deus, elas possam recair sobre toda a comunidade, sobre os nossos corações, sobre as nossas almas, e que nós possamos receber a palavra que está sendo anunciada a nós com toda a gratidão que nos for possível neste tempo de confusão. A palavra já foi bem comentada e só acrescentar no sentido assim de que a irmã disse agora há pouco que nós vivemos por muito tempo cercado na nossa ilusão e na nossa autossuficiência. Eu creio também que nós acabamos cercados pelas nossas próprias necessidades e dentro dessas próprias necessidades nós nos tornamos cegos para perceber a necessidade que está ao nosso lado, muitas vezes gritando ali fora, em desespero, né, por causa do sustento das suas vidas. Então, a palavra ela vem mesmo chamar a nossa atenção, nos repreender, sem nos acusar, porque ela é misericórdia de Deus. Ela vem chamar a nossa atenção para que nós possamos sair de nós mesmos. É tempo de deixarmos um pouco os nossos interesses e necessidades de lado e nos concentrarmos no socorro, né, na ajuda aos irmãos, naqueles que estão passando necessidade. É tempo de deixarmos para trás os nossos próprios interesses, as nossas próprias vaidades. Esquecer nós mesmos, e cada um tomar a sua cruz e seguir adiante, olhando para o mundo como um contexto geral. E nós sejamos, portanto, revestidos desta palavra, neste tempo em que nós estamos isolados um pouco do mundo, ou um pouco distanciados do mundo. Eu continuo crendo que a nossa alma ela tem uma melhor condição para receber a palavra e compreendê-la. Então, a palavra ela vem para nos ajudar, para nos socorrer, para que não sejamos arrastados, como o texto diz aqui, em meio aos bodes. Que o Senhor nos revista desse amor e dessa simplicidade, humildade, para servir na construção do seu reino. Ele nos abençoe. Amém. Nós gostaríamos de fazer como segunda abordagem o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, nós temos o momento que Jesus encontra os seus primeiros discípulos. E a palavra, ela diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto do lago e os pescadores
havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, nós vemos aqui, nessas primeiras palavras, né, que havia a vida daqueles homens que se desenrolava de uma forma bastante natural, como a nossa vida se desenrola. E a gente, em determinado momento, acabou encontrando com o Senhor, que nos procurou, como Ele estava aqui nesse instante procurando os seus primeiros discípulos. E ele já vinha sendo buscado pela multidão, porque já se tornava conhecido o seu trabalho, os sinais que ele fazia, e ele estava acompanhado do Espírito de Deus. Nós sabemos que por ele, pela sua boca, falava o Logos divino, a mente divina, a mente do Criador manifesta na sua grandiosa obra, falava pela boca do Senhor. Então, com ele, andava legiões de anjos por onde ele passava. E a multidão, sedenta, mesmo inconsciente, sedenta de salvação, sedenta de verdade, porque as almas, elas têm em si mesmas uma necessidade instintiva de encontrar a sua natureza divina. Nós não podemos nos esquecer que as almas, elas já estão prontas. Elas não têm necessidade de evoluírem para aprender. Elas estão vivendo num lugar muito primitivo, aonde elas estão envolvidas pelo espírito desse primitivismo, dessas trevas que predominam no mundo e predominam até os nossos dias. A alma fica escravizada por este espírito. Desde o começo, o Senhor dizia ser o espírito do mundo. Mas existe na alma um interesse. Existe na alma, ali na sua intimidade, um desejo de encontrar a sua verdadeira natureza. Ela quer sair das trevas para a luz. Por isso, as pessoas procuravam o Senhor em grande número, interessadas naquilo que deveria ser para nós o maior tesouro que nós descobrimos, que é a palavra do nosso Deus, o Deus de Israel, irmãos. A palavra do Deus Altíssimo, daquele que tudo criou, aquele que gerou-nos, do qual nós fomos gerados nas suas entranhas, e lançados na criação, para que pudéssemos viver a nossa experiência existencial, como almas individualizadas, conscientes da sua existência. Isso é maravilhoso. Então, a multidão começou a andar buscando sempre o Senhor, para ouvir a palavra, para estar junto dele, né? Então, ele estava ali, no lago de Genezaré, que é o também conhecido Mar da Galileia, né? Havia em torno dele um certo número de cidades, com seus 10, 15 mil habitantes. Então, havia uma certa população, né, considerável, e se sentia atraída. Era um tempo bastante primitivo, muito atrasado ainda, não havia quase que um desenvolvimento de coisas que pudesse dar um mínimo de conforto, né, para os homens, para a vida daqueles homens. Então, o Senhor, ele, chegando ali, viu 2 barcos, né? Os pescadores que haviam descido dos barcos e estavam cumprindo a sua tarefa diária, que era de lavar as redes e deixar que tudo ficasse pronto para a próxima pescaria. E ele entrou num dos barcos, que era o barco de Simão, mais tarde chamado Pedro, e pediu-lhe que afastasse o barco um pouco da terra para que ele pudesse ficar em melhor situação para ensinar a sua doutrina
a doutrina que ele tinha recebido de Deus, porque ele dizia, essa doutrina não é minha, é do Pai que me enviou. Então, veja, nós estamos ouvindo o próprio Logos dizer que nem ele era dono da sabedoria. A sabedoria pertence ao nosso Deus, porque todas as coisas pertencem ao nosso Deus. Se somos gerados desse Deus, nós dependemos plenamente desse Pai para nós existirmos. E esse Deus deseja que nós entremos em harmonia com a sua divina natureza. Ele deseja isso, para que a gente possa desfrutar da existência sem nós estarmos sendo envolvidos, arrastados, iludidos pelo espírito da escuridão que ainda reina no mundo terreno. Então, o Senhor, ele trazia consigo esta mensagem do Pai, essa mensagem libertadora, que ele queria ensinar aos seus irmãos. Então, ele pediu ao Pedro que afastasse um pouco o barco para que ele pudesse discursar. E ele o fez. Veja que no versículo 4, a palavra diz assim, e quando acabou de falar, ele instruiu primeiro o povo, falando dos ensinamentos do Pai, ele disse para Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então Simão respondeu para ele, mestre, nós já trabalhamos a noite toda, não pegamos peixe algum, não conseguimos apanhar nenhum peixe. Então, estava o Senhor diante de uma realidade que, às vezes, nós mesmos sentimos, né? A gente diz que crê em Deus, que a gente crê em Jesus, que nós temos fé, que nós temos isso, nós temos aquilo, mas tem certos momentos que, quando nos faltam os bens da vida, nós começamos a duvidar das providências de Deus. Começamos a duvidar das providências de Deus. Então, ele disse para o Senhor, ele estava dentro de uma realidade, eles tinham pescado a noite inteira, trabalhado a noite inteira, e não tinha pego um peixe sequer. E o Senhor, então, diante dele, o Senhor apresenta uma outra realidade. A realidade das certezas, não é das dúvidas. A realidade da coragem, não é do medo. Então o Senhor diz a ele, vai, lança as redes. Ele disse então, Senhor, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo dessa maneira, diz o versículo 5, colheram uma grande quantidade de peixes a ponto de romper a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco para que eles fossem lá ajudar. E eles foram, então, e acabaram enchendo o barco de maneira que quase que os barcos vão a pique, quase que os barcos afundam, de tantos peixes que eles conseguiram tirar das águas. Mas veja, irmãos, o detalhe. Quando Simão diz que vai entrar no barco e vai lançar-se ao mar para fazer com que as redes pudessem ser jogadas na água em busca dos peixes, ele disse aqui, sobre a tua palavra. Versículo 5. Sobre é em cima de. Significa que em cima da tua palavra eu vou fazer. Quer dizer, o alicerce onde ele assentou a sua decisão era sobre a palavra de Deus. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E deu certo. Então, nós precisamos, irmãos, diante das incertezas da vida, dos medos da vida, nós precisamos lançar nossas redes. Sobre a palavra do Senhor, não é por causa dos homens, não. Os homens não têm nada a oferecer. Olha a situação que eles estão. Os homens estão sendo humilhados por um germe.
humilhados por um germe, por uma doença, a qual o Senhor pode dizer, pare, e ela desaparece da face da terra. Como foi nos tempos de Davi, quando o Senhor disse ao anjo, tira a mão, e o anjo tirou a mão, a peste sumiu. Então, a peste não é nada, irmãos. Ela está no mundo para diversas coisas, inclusive para mostrar para o homem que ele não é nada. Ele não é nada. As pessoas insistem na televisão, olha, é necessário acreditar na ciência. Sim, tudo bem. Mas o que mais? Mais nada. A ciência é simplesmente uma ferramenta. A ciência não é Deus. A ciência não pode dizer a última palavra. A ciência não pode se sobrepor à razão do homem. A ciência é uma ferramenta. As coisas que a ciência mostra para o homem precisam ser utilizadas para que o homem utilize a sua razão, use a sua inteligência, os seus dons, para saber o que vai fazer com aquilo que a ciência mostra. Vão na televisão e diz, não, é necessário nós acreditarmos na ciência como se ela fosse um Deus. Então, irmãos, é necessário que nesse instante nós estamos vivendo num tempo de medo, de insegurança, de incerteza, de pânico, em que tudo conspira contra o homem. Ele sabe que para vencer vai ser difícil. Mas ele vai vencer, porque essas coisas estão escritas. Porque Deus quis que fosse dessa maneira, para que o reino pudesse ser estabelecido no tempo devido. E nós pudéssemos aprender com este momento, é um momento especial, porque o espírito foi quebrado, quebrou o espírito do mundo. Muitos irmãos perceberam isso, nossa, para onde estávamos indo? Alguns poucos não perceberam nada, só esperando aí passar para poder voltar a se envolver com o espírito que está lá fora. Mas para nós foi de grande importância. Então, as nossas coisas, elas precisam estar alicerçadas na palavra de Deus, no projeto de Deus. Naquilo que Deus diz que nós precisamos fazer. Por que nós temos que fazer? Tudo tem a ver com o reino. Como nós vimos há pouco, que está preparado desde a fundação do mundo. Ora, se o reino está preparado desde que o mundo foi fundado, então ele é o projeto de Deus. Não é que por um momento da história, então não deu certo o que o homem estava fazendo, né? Porque já inventaram isso também nas religiões, aí diz que não deu certo, que foi dado ao mundo um certo número de anos para os homens se arrependerem, porque senão o mal viria sobre a terra, Deus iria castigar a terra e tal. A famosa profecia que anda por aí, né, nos meios de comunicação. Conversa, irmãos. Conversa. O mundo está condenado desde o começo. O projeto de Deus já diz tudo que vai acontecer. É simples. Então, o reino, ele está desde o começo. Ele já está na mente divina para acontecer conforme os propósitos desse Pai maravilhoso que nós temos. E nós somos seus amados filhos, feitos para vivermos neste mundo. Desfrutarmos de tudo que o mundo pode nos oferecer. Desfrutarmos de muito mais. Porque desfrutar daquilo que o mundo pode nos oferecer é só um período, é só uma fase a mais que nós vamos viver depois que o reino for estabelecido. De alguns 1000 anos para frente. Mas a civilização vai adiante. Ela vai conhecer coisas no universo que ela nem sabe que existe. Então, é sobre a palavra de Deus. Nós vamos lançar as nossas redes, nós vamos fazer os nossos projetos, nós vamos tomar as nossas decisões sobre a palavra de Deus. E ponto final. Ponto final. Pode ter certeza que por mais que o mundo diga que não vai dar certo, que as pessoas digam que não vai resolver, não pode acreditar, nós vamos lançar a rede e ela vai vir cheia de peixe, a ponto de afundar os nossos barcos. Vendo isso, versículo 8, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor e disse, olha, Senhor, não sou digno, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador.
Esse é um ponto fundamental. Olha, a gente vê Salmos, a gente vê as Escrituras. Não tem nada assim que diz, olha, aquele homem ali é especial, é diferente, é isso e aquilo. Não, ao contrário. Todo o povo de Deus são pessoas envolvidas com o pecado ao longo de toda a história. Só Jesus é que teve uma vida especial, porque especial era a sua missão. Por isso o Senhor não se casou. Por isso nós não vemos o Senhor trabalhando em lugar nenhum. Vemos que ele passa um longo tempo desaparecido e quando ele aparece, ele começa a desempenhar a sua missão salvadora. Ele foi diferente de todos nós, porque a sua missão era diferente da tarefa que todos nós temos que desempenhar. Mas os demais homens, todos os homens são pecadores. Nós precisamos nos situar dentro dessa faixa de entendimento, fugir da ideia de purificação, fugir da ideia de justiça. Ah, porque eu sou justo, ah, porque eu mereço. É tudo conversa, não merece coisa nenhuma. Todos nós somos pessoas normais. Graças a Deus, somos pessoas normais, irmão. Graças a Deus. Então, Pedro, diante de uma coisa tão maravilhosa, de um acontecimento incomum para o homem daquele tempo, ele ajoelha-se diante do Senhor e diz, olha, Senhor, não sou digno, afasta-te de mim, eu sou um pecador. O espanto se apoderara dele, diz o versículo 9, de todos os que estavam ali, por causa da pesca que tinha acontecido com as redes lançadas no mar. De igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, ficaram impressionados com o que tinha se passado. Jesus, ele então, diga para eles, olha, não temos. Imagina o que é Jesus dizer para a gente não ter medo, né? Não temas. O Senhor de todas as coisas, não temas. Porque de agora em diante serás pescador de homens. Então, tudo aquilo aconteceu para que eles fossem levados a compreender que havia uma pesca muito mais importante, que uma rede muito mais abençoada e gloriosa tinha que ser lançada no mundo para conquistar uma multidão de corações que precisavam ser conquistados. E eles foram chamados, e com certeza, ao longo da história, eles muitas vezes estiveram aqui no mundo lançando as suas redes, falando dessa palavra libertadora. Nós precisamos pescar, irmãos. Precisamos pescar. Lançar a nossa rede, falar do reino de Deus, falar sobre a morte, que a morte não existe. Olha, essa pandemia está trazendo mortes em vários lugares, as pessoas ficam perdidas, os religiosos não sabem como explicar. É claro que não tem explicação, não é morte natural. É um evento provocado por Deus. Uma coisa que tem me chamado a atenção é que o vírus não tem um comportamento lógico. Ele parece vir buscar certas pessoas. Ah, não, ele pega sou velho. Não, daí a pouco ele está pegando gente nova. Não, ele só pega gente que tem doença pré-existente. Não, ele pega um sujeito que não tem nada, novinho, em folha, e mata o sujeito rapidamente. Porque Deus está, na verdade, fazendo uma colheita de almas. Ele vai levar um certo tipo de almas embora, já separando, como nós sabemos que vai acontecer. Mas um bom número de almas que estão indo embora são almas que vão, com certeza, daqui a algum tempo, estar descendo para o mundo. São almas que Deus está recolhendo para que elas possam dar início. E estas almas são almas que têm um bom entendimento de tudo que foi feito até aqui. Com certeza, elas vão estar nascendo na Terra nos próximos 100 anos, 200 anos, 50 anos, não sabemos com precisão. Então, nós temos que ver a morte de uma forma diferente, não pode ser uma coisa desastrosa para nós. As pessoas ficam perdidas, porque elas acham que a morte é o fim de tudo. Na verdade, não é nada, é só uma mudança de estado, para que a alma possa nascer de novo e seguir.
desempenhando a missão, a tarefa que ela tem para desempenhar. Então, prestemos atenção. Vamos ver como que ele faz. Ele vai lá, ele pega o pobre, ele pega o rico, ele pega o primeiro-ministro, ele pega o presidente, ele pega todo mundo. Como se viesse para ensinar que todos os homens são iguais perante a morte. Parece até que não, né? Parece que não, mas todos somos iguais perante a morte. Então, nós temos muitas coisas a anunciar. Nós precisamos falar do reino. Falar que não existe a morte é só uma mudança de estado. Que a alma está sob o domínio de Deus, sob o controle do Altíssimo. E que ela seguirá existindo com toda certeza. E que nós nos encontraremos, porque os laços são eternos, os laços do amor. Laços eternos, não são laços passageiros que vão ser destruídos por nada. A morte não tem poder de nos deter por causa do nosso Salvador, por causa do Cristo. Então, sejamos, a partir de agora, pescadores. Ah, mas quantos homens eu vou pescar uma multidão? Não interessa, se você salvar uma alma, se você conseguir falar para uma alma do reino, da vida eterna, os céus já entrarão em festa, com certeza. Então, lancemos a nossa rede sobre a palavra de Deus, na certeza de que Ele está no comando e Ele haverá de nos ajudar a vencer as provas. Irmãos, as provas pessoais, nossa família, tal. Deixa o Senhor operar. Deixa o Senhor operar. Eu não posso acreditar que Deus queira o mal do seu povo. Não posso acreditar. Pois o reino está preparado desde a fundação do mundo. Diz a palavra. Então, como é que ele pode querer nosso mal? Não pode ser, irmãos. Levando os barcos para a terra. Eles deixaram tudo para seguir o Senhor. Deixaram tudo. É como se nós deixássemos nossas profissões, deixássemos nossa vida para seguirmos o Senhor. E Ele nem está pedindo que façamos isso. Mas é bom você ir acostumando com a ideia, porque vai chegar o dia que você vai ter que parar, por causa do reino. Porque você não vai poder continuar servindo os homens para sempre. Não vai poder, né? Chega uma hora que o reino vai se aproximar e o mundo dos homens vai se desmoronar. Você não pode estar com eles. Então, você vai junto com as multidões. Então, você pode pensar que vai chegar um momento que você vai ter que abandonar tudo que até hoje foi vida para você, não vai ser mais vida para você. Você vai passar a viver para Deus. Bem, que nós possamos refletir em abundância sobre estas coisas que o Senhor hoje colocou diante de nós. Bem, palavra uma pastora. Então, a gente está assim, sendo abençoado com a palavra, não é? E é uma coisa tão maravilhosa compreendermos tantas coisas importantes, né, para as nossas vidas. E essa resposta assim de Pedro é algo que todo esse trecho aqui, né, é algo muito importante porque ele retrata a nossa vida, né? Assim, como é que Jesus foi buscar e chamar essas pessoas, onde eles estavam. Eles estavam aonde? Dentro das igrejas, como santinhos, não é? Fazendo suas meditações, sozinhos, separados do mundo, porque eram muito importantes, que já estavam salvos, não. Eles estavam cuidando das suas vidas, trabalhando, vendo seu sustento. E assim Jesus foi buscá-los, né? Assim como a nós também nos chama naturalmente, é pelo coração. Estamos aonde? Nós estamos cuidando das nossas vidas, nós não estamos sentados esperando que Deus envie para nos dar o nosso alimento, nós estamos em busca do nosso alimento, do nosso sustento, que é a vida normal, né? Então, e quando ele diz para ele duvida, né, que Jesus diz, lança a tua rede, ele fala, Senhor, eu já lancei, e que ele decide, não, sobre a tua palavra eu o farei. E ele estava cheio de certeza ali, que Jesus estava dizendo para ele, mas quando ele vê aquele fenômeno, ele teme, ele diz, Senhor, eu não mereço isso, né? Quer dizer, então afasta-te de mim, porque eu sou pecador, como tu fizeste isso para mim? Que é a nossa
nossa atitude que nós temos que ter, conforme a gente tem aprendido, que foi a atitude de Davi, que foi a atitude de todos esses servos, né? Que se colocando diante de Deus, não como pessoas que têm méritos, eu tenho isso porque eu tenho mérito, porque eu sei, porque eu tenho conhecimento da Escritura, porque eu sou bom, porque eu dou as coisas para meus irmãos, faço caridade. Não. Diante de Jesus, diante da grande graça, a gente se sente, Senhor, eu sou pecador, não é que Ele não nos dá por mérito, mas por misericórdia, porque nos ama, porque Ele quis ser dessa forma, Ele quis que fosse assim, pronto. E a gente tem que se colocar diante do nosso Senhor dessa maneira, né? E é maravilhoso. E então Jesus disse: fique tranquilo, né? Eu sei quem tu és. Então, isso é outra coisa também que às vezes a gente pensa o quê? Que Deus não nos conhece, né? A gente vai chegar diante de Deus como aquele fariseu: ó, Senhor, viu? Já fiz tudo, estou aqui bem quietinho na minha casa, está todo mundo bem consciente do que está acontecendo, estou aqui esperando. Não, não é assim, irmãos. É de outro jeito. O Senhor tem nos ensinado muitas coisas diferentes, né? E ele diz: olha, eu sei quem vocês são, não temas. De agora em diante eu tenho uma outra tarefa para vocês. Vocês serão pescadores de homens, como disse nosso irmão, né? Então, acho que nós temos que nos revestir dessa vestimenta, né? Nos revestir desse espírito de trabalhadores desse reino, de trabalhadores desse Senhor, de servos de Deus, servos do Altíssimo. Temos que nos revestir desse espírito, irmãos. Não é? Nós estamos sendo chamados. Talvez não estivéssemos assim tão atentos às coisas, né? Nós temos que reconhecer isso. A palavra nos dizia muita coisa, a gente ficava assim, né? Alguns irmãos até duvidando mesmo, dizendo até, ó, não há profeta entre nós. Nós ouvimos algumas vezes essas coisas, né? Mas por quê? Por causa da nossa condição de pecadores, de ainda almas muito imaturas, né, dentro desse universo que nós nos posicionamos, que é o universo do cristianismo e tudo mais. Mas agora nós estamos com os nossos ouvidos e corações abertos, né? Nossa mente desejosa de Deus, de compreender as coisas. Então, por isso que nós estamos alegres, porque nós sabemos que este reino está posto desde o princípio, está posto desde o princípio pela vontade do nosso Deus, do eterno Deus, do Altíssimo Deus, e somos servos dele, porque Jesus nos chamou e nós o seguimos. Então, fiquemos tranquilos, aguardemos com alegria todas as coisas. Haverá de chegar no tempo oportuno, e este é o tempo oportuno. O Senhor nos guarde, nos ajude, proteja nossas casas, nos dê ânimo, nos dê coragem, e que nós possamos seguir juntos, né? Estamos juntos faz bastante tempo. E que abençoe o nosso irmão, nosso pastor, para que possamos conduzir com segurança até o finzinho, neste tempo. Amém.